Oi pessoal, vamos dar continuidade ao nosso TMT, hoje falando de um assunto assim, que eu resolvi inserir no programa pelo alto índice de dúvidas que as pessoas têm a respeito, que é o tipo de óleo para a gente cozinhar. Eu não sou nutricionista, sou endocrinologista, mas a gente acaba pegando muito esse tipo de dúvida no consultório por trabalhar com pacientes obesos, pacientes que querem emagrecer, e eles acabam perguntando isso pra gente com muita frequência, né? O que eu vou falar aqui hoje é com base em algumas evidências, em alguns trabalhos que eu tenho visto, em leituras, em artigos científicos, e esse resumo que eu estou fazendo aqui foi o que eu achei mais convincente, né, do ponto de vista científico, para poder passar para vocês. Em primeiro lugar, o que a gente mais tem que levar em consideração, né, quando a gente vai escolher o óleo para a gente cozinhar, é a estabilidade dessa gordura, tá? Então, assim, a gente tem uma classificação básica para as gorduras de acordo com o número de ligações duplas que ela tem na sua composição, tá? Então, a gordura ela pode ser saturada, quando ela não tem nenhuma ligação dupla. Ela pode ser monoinsaturada, quando ela tem uma ligação dupla, né, insaturada. E poliinsaturada, quando ela tem pelo menos duas ligações duplas na sua molécula. Esse é o conceito molecular de gordura saturada, mono ou poliinsaturada. Só para clarear um pouco a cabeça de vocês, exemplo de gordura saturada, o óleo de coco, que a gente falou, né, no outro vídeo, que tem 80% de gorduras saturadas na sua composição, a banha de porco, né, a gordura animal, a manteiga, então são exemplos de gorduras saturadas. As gorduras poliinsaturadas são aquelas gorduras dos óleos vegetais, então quando você usa, por exemplo, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de amendoim, você está usando uma gordura poliinsaturada. E a gordura monoinsaturada é aquela gordura que tem só uma ligação, né, dupla, e ela é representada principalmente pelo óleo do abacate, pelo óleo de macadâmia, né, que são óleos intermediários aí entre essas duas gorduras, entre essas duas composições. O que difere, né? Qual que é a diferença na estabilidade desse tipo de gordura? Então, por exemplo, quando você aquece uma gordura poliinsaturada, né, que tem várias ligações duplas, essas ligações elas são muito frágeis, elas são muito suscetíveis ao calor e ao oxigênio. Então, elas se destroem muito facilmente com altas temperaturas e com oxigênio, elas se oxidam com muita facilidade. Quando essas ligações se oxidam, né, sofrem um processo de oxidação, são levadas a altas temperaturas, elas liberam algumas substâncias que a gente classifica como substâncias tóxicas. Entre elas, a gente tem uma chamada acrileína, que está altamente relacionada a alguns tipos de cânceres, né, a aumento da produção de radicais livres. Então, assim, você pega lá o óleo de soja, o óleo de girassol, óleo de canola, você aquece, e aí essas ligações, elas são extremamente instáveis, né, com calor e com oxigênio. Você libera uma substância chamada acrileína e outras substâncias tóxicas, e eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Ponto. A gordura saturada, como ela não tem essa ligação, né, ela sofre muito pouco o efeito do calor e da oxidação. Então, normalmente, quando você aquece um óleo de coco, quando você aquece uma gordura animal, você não tem a liberação desses produtos tóxicos, a não ser que você fique ali muito tempo, né, cozinhando aquilo ali em alta temperatura, né? Então, assim, é necessário uma cocção muito longa para que você produza essas substâncias tóxicas, né, em se tratando da gordura saturada, tá? Então, a gente falou de estabilidade. Então, no quesito estabilidade, a gordura saturada ela sai ganhando, né, na frente das gorduras mono e poliinsaturadas pelo fato delas produzirem menos substâncias tóxicas
com altas temperaturas e com oxigênio, tá? O segundo ponto que a gente tem que analisar é a qualidade. Então, quando você vai comprar um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de canola, aquele óleo, gente, para você fazer a extração daquele óleo, né, do vegetal, você não tem noção do quanto de química que vai naquilo ali, né? Você tem que fazer a extração do óleo, você tem que levar aquilo a altas temperaturas, você tem que usar uma série de conservantes, de produtos químicos para você melhorar o aspecto daquele óleo. E para piorar, vocês já viram como que esses óleos são armazenados? Eles são armazenados ou em recipiente de plástico, né? Ou lata, e fica ali exposto no supermercado a oxigênio e muitas vezes a altas temperaturas. Então, isso não vai acontecer, por exemplo, com uma gordura saturada, né? Por exemplo, quando você compra uma banha ou um óleo de coco, eles não passam por todos esses processos químicos, né? Principalmente o óleo de coco extra virgem, né, que tem uma acidez menor que 0,5, ele normalmente tem uma extração bem mais saudável, né? É feito de uma maneira bem diferente, né? Então, assim, no que diz respeito à pureza também, né, se a gente for colocar numa balança, a gordura saturada ela sai ganhando também, tá? Então, assim, a minha vida inteira, né, na minha casa, quando eu era criança, né, minha mãe cozinhou a vida inteira com óleo de soja, né, que a gente aprendeu que os óleos vegetais, eles sempre, né, eles eram mais saudáveis, eles são muito mais saudáveis que a banha que os nossos avós usavam, né, tal. Mas hoje, assim, a gente olhando, né, e a gente fazendo uma análise bem rigorosa, né, lendo vários artigos, a gente vê que não é bem assim, tá? Que a gordura saturada, ela tem, né, as suas vantagens com relação ao óleo, tá? Na minha opinião, eu prefiro usar o óleo de coco, né, para cozinhar, do que um óleo vegetal, que eu sei que tá cheio de toxina, que foi extraído aí de uma maneira extremamente, né, artificial, cheia de produtos químicos, que tem essa liberação aí, que é sujeita à produção de acrileína, né, com alta toxicidade. Eu prefiro. O que você poderia fazer, dando uma dica para quem não está seguro em usar o óleo de coco ou banha, é tentar usar a gordura poliinsaturada, se você já está acostumado, em pequena quantidade, numa temperatura não tão alta. Ou você optar pela gordura monoinsaturada, porque a gordura monoinsaturada, por ela ter menos ligações, né, instáveis, menos ligações duplas, ela libera menos substâncias tóxicas quando você leva ela a altas temperaturas, que é o caso, por exemplo, do azeite de oliva. Então, quando você vai cozinhar com azeite de oliva, ela vai sim sofrer uma quebra dessa ligação, né? Ela pode, em altas temperaturas, liberar substâncias tóxicas, mas em menor quantidade do que uma gordura poliinsaturada. Então, em primeiro lugar, eu ficaria aí com óleo de coco. Em segundo lugar, eu ficaria com a manteiga, né, com a banha. E em terceiro lugar, eu ficaria com o azeite. Lá no fim é que eu usaria um óleo vegetal. Isso, assim, eu tô falando para vocês com base no que eu vi, e no que eu li, no que eu pesquisei e colocando numa balança o risco-benefício de cada um, tá? Ah, Paula, mas gordura saturada aumenta colesterol. Tá, eu falei isso lá quando a gente falou de óleo de coco, né? Existem alguns trabalhos mostrando que a gordura saturada ela pode aumentar o LDL, o colesterol ruim, né? Como existem trabalhos mostrando que não, né? E existem evidências fortíssimas falando que gordura saturada, que aumento de colesterol, de LDL, nem sempre, ou na maioria das vezes, não está relacionado a aumento de risco cardiovascular. Então, assim, eu fico pensando, né, por que a gente vai se sujeitar, né, ao aumento de substâncias tóxicas, né, usando óleos vegetais, né, sabendo que não existe uma evidência forte mostrando que o aumento de colesterol, né, que pode acontecer ou não,
né, com uma gordura saturada vai ocorrer, né? Por que a gente vai se sujeitar a algo que já tá que tem uma comprovação científica forte, né? Se a gente pode minimizar esse dano? Eu penso assim, tá? Não sou defensora do óleo de coco como o remédio da hora. Não acho que o óleo de coco seja um remédio. Eu acho que você tem que usar sempre que você for cozinhar o alimento ou fazer uma fritura, você tem que usar o mínimo de óleo possível. Mas olhando por esse contexto, eu acho que o óleo de coco ainda é o melhor, né, a melhor opção para a gente poder cozinhar, né, no processo de cocção dos alimentos, tá? Então, essa é a minha opinião. Em segundo lugar ficaria manteiga, terceiro lugar azeite ou mesmo o óleo de abacate. E eu acho que assim, com base em tudo isso que eu falei para vocês, vocês façam a escolha de vocês, né? Lembrando sempre que vocês têm que ter o equilíbrio e lembrando sempre que não é o óleo que vai determinar se você vai emagrecer ou não. É todo um contexto dietético, né? É todo um contexto de calorias, de gasto energético, de exercícios físicos, tá bom? Gente, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.